Olá! Seja muito bem-vindo ao Redacast, o podcast do redator freelancer. Para falar sobre redação web e criação de conteúdo, com você, o seu anfitrião, Rafinha Soares. Eu preciso te dizer, no trabalho como redator freelancer, você pode viver uma vida sensacional, com muita liberdade, ser seu próprio chefe, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde quiser. Além de conhecer gente nova, profissionais novos, clientes novos, descobrir histórias muito boas. Mas, como em qualquer profissão, é interessante você saber e entender que nem tudo são flores. Tem algumas situações chatas que todo redator já passou ou vai acabar passando um dia. E aí, meus queridos, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafinha Soares, sou criador de conteúdo há mais de 8 anos e também ajudo pessoas que querem trabalhar como redator freelancer a começar, crescer e ter ainda mais sucesso na sua carreira como redator, com meu treinamento Redator Freelancer 5D e com a minha mentoria para redatores. Para quem perguntou nos outros episódios e quer conhecer mais sobre o treinamento e a mentoria, basta acessar rafinhasoares.com.br/cursos e conferir se o treinamento está com a turma aberta no momento que você está ouvindo esse podcast ou saber mais sobre a mentoria. Esse é o episódio 3 do Redacast e nele vou falar sobre 9 situações não tão positivas que todo mundo vai passar ou já passou na caminhada até o sucesso como redator freelancer. E eu vou tentar te dar algumas dicas de como se virar nessas situações. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero demais que você curta o Redacast e que me acompanhe toda semana daqui pra frente. O normal é que o Redacast saia todas as sextas-feiras às 19 horas no YouTube e depois disso nas outras plataformas de streaming. E eu te convido para, depois que eu vi esse episódio, dar uma olhadinha nos episódios anteriores, que eu tenho certeza que vão te dar várias sacadas para a sua jornada. Eu vou te pedir também para, se você está acompanhando esse podcast pelo YouTube, para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que trabalham ou que querem trabalhar com redação e acionar o sininho da notificação para ficar ligado em tudo que eu postar no YouTube. E tem saído vídeo todo dia. Se você está ouvindo o podcast pelo Spotify ou pela sua plataforma de streaming de áudio favorita, segue aí o Redacast, curte esse episódio que eu tenho certeza que vai dar várias ideias e várias dicas no final dele. E não deixa também de compartilhar o link dele para os seus amigos. Voltando a falar das situações não tão positivas que todo redator já passou ou vai passar, é claro que você pode não se identificar com todos os pontos que eu vou falar, ou até mesmo ter outras situações que vê que todo redator passa algum dia e eu não citei aqui. E aí eu quero demais que você me conte por quais delas já passou e por quais nunca passou e se tem alguma situação desse tipo para contar. Eu vou curtir demais saber, então me conta nos comentários se você está vendo no YouTube ou nas redes sociais. Não saber se vender como redator profissional. Da mesma forma que quase não ter barreira de entrada para trabalhar como redator é algo positivo, já que no fundo você só precisa de um notebook, de acesso à internet e saber escrever, isso já ajuda demais para a pessoa poder começar rapidamente com a profissão de redator. Essa mesma falta de barreira de entrada também faz com que muita gente sem preparo comece a buscar o jobs como redator freelancer. Daí eu vejo muitas pessoas que até conseguem ganhar algum dinheiro na redação web, mas que tenho certeza que poderiam ganhar muito mais se aprendessem a se vender como um profissional da criação de conteúdo e não só como um vendedor de artigos, não só como um commodity qualquer. Vale lembrar que, como freelancer, você é a sua própria empresa e os contratantes só vão conseguir te enxergar como uma empresa de respeito se você mesmo se posicionar como um. Explicar para os outros que tem que trabalhar. Essa é uma das partes mais difíceis de fazer quando você é um redator freelancer, principalmente quando você trabalha em casa e tem outras pessoas junto com você em casa durante o dia, durante o seu horário de trabalho. É muito importante que você converse com essas pessoas e explique que você tem seu local de trabalho mesmo estando em casa e que você tem um horário no qual as coisas vão funcionar como se tivesse em um escritório tradicional. Isso porque, como você estando em casa, muitas vezes as pessoas podem achar que você está à toa e pode aproveitar para dar aquela passada no mercado, varrer a casa, ajudar com o dever de casa dos filhos e outras coisas desse tipo. É claro que você pode e deve ajudar com tudo isso, ajudar em casa e tudo mais, mas que isso seja feito fora do seu horário de trabalho. Sentir que cobra muito pouco. Principalmente quando você está iniciando como redator, pode sentir que está perdido com questão de preço de serviço, quanto cobrar e tudo mais. E justamente por ficar perdido com isso, e muitas vezes também por medo de não conseguir o cliente, você acaba cobrando barato demais. E por esses motivos assim, você acaba prestando mais atenção e vê que rola uma reação em cadeia nessa baixa precificação.
principalmente quando você pensa nas plataformas de job para freelancer como o Workana e a 99 Freela. O redator iniciante que já não sabe ao certo quanto cobrar, vê outro redator que cobra muito abaixo do mercado, acha que esse é o preço praticado e também acaba cobrando pouco para um job que deveria cobrar muito mais. E aí tentar se qualificar mais para mostrar aos clientes que vale a pena que eles te paguem esse preço mais alto. No meu caso, por exemplo, quando eu iniciei na redação web, eu aceitava jobs por até mesmo R$5 por artigo, isso lá em final de 2012, começo de 2013. Com o passar do tempo eu fui entendendo o valor do meu próprio serviço, o quanto ele agregava para os meus clientes e fui pouco a pouco subindo meus preços até chegar aos preços que eu cobro hoje em dia. Para você entender isso mais a fundo, é muito importante que você converse com outros profissionais, entenda também quanto eles cobram por cada tipo de serviço, o que eles oferecem aos clientes para conseguir agregar mais valor ao trabalho e assim receber mais. Coisas desse tipo assim, para você ter uma ideia do quanto você realmente pode receber e do quanto realmente vale o seu trabalho. É importante também você conversar e perguntar ao cliente sobre tudo que ele vai querer e vai precisar para o job em questão. Dessa forma, você consegue saber tudo o que vai precisar fazer, ou pelo menos tem uma boa ideia do que vai precisar. E aí consegue montar um preço que seja bom para você e que vale a pena para o seu cliente. Eu sei que nessa hora tem alguém me perguntando, mas tio, quanto eu tenho que cobrar dos clientes? Como falei, é muito importante você conversar com eles para saber tudo o que você conseguir sobre o projeto, sobre o que ele espera do seu serviço, da sua entrega e assim conseguir montar o seu preço. Mas como eu sei que tem gente esperando, eu vou falar uma diquinha. Eu não recomendo você ter um preço fixo para todos os jobs, até porque um job pode ser bem diferente do outro, exigir mais trabalho, exigir mais pesquisa e coisas desse tipo. Mas se você quer ter uma ideia de quanto cobrar dos seus clientes, principalmente quando você está começando e ainda está com um preço fixo, pensa numa base de pelo menos 10 centavos por palavra. Isso vai te ajudar bastante a ter melhores ganhos e poder dar mais valor para você mesmo e para o seu serviço. Aceitar mais trabalhos do que você deveria de uma vez só. Essa é uma situação muito normal de você ver acontecer com os redatores, principalmente quando passa pela situação 1, de não saber se vender como redator profissional, e pela situação 3, de cobrar pouco. Nessa somatória aí, para conseguir receber o suficiente para se manter no mês, você acaba se pegando aceitando mais trabalhos do que deveria ao mesmo tempo. Muitas vezes, isso acontece também pelo fato de o iniciante não ter ideia de quantos jobs ele tem condição de pegar de uma vez só. Essa sobrecarga pode ser muito prejudicial para o redator, tanto pelo fato de ter a possibilidade dele não conseguir entregar os trabalhos no prazo, quanto pelo fato de ferrar com a saúde mental da pessoa. Com o tempo, os redatores vão entendendo quais são os seus limites, além do fato de saber que podem cobrar mais e começar a se posicionar como redator profissional. E aí vão reduzir os trabalhos que vão pegar de uma vez só para conseguir ter uma renda considerável no final do mês. Falta de vontade de escrever. Seja falta de vontade de escrever para o seu cliente ou falta de vontade de escrever para o seu projeto pessoal, o certo é que uma hora essa falta de vontade pode bater. No caso da falta de vontade de escrever para o job dos clientes, muitas vezes essa falta de vontade pode rolar por você estar escrevendo sobre um assunto que não gosta ou até mesmo sobre um assunto que não é a sua especialidade. Por isso, é muito importante que você tenha gosto no que você está fazendo. E em cima disso é muito importante você ter um nicho de preferência e aí conseguir os clientes que falem sobre esse nicho. Escrever sobre coisas que você gosta de verdade, sobre coisas que têm afinidade, vão te ajudar muito a evitar essa falta de vontade para escrever. E já no caso da falta de vontade de escrever para os seus projetos pessoais, eu vejo isso muito acontecer por causa do que falamos na situação 1, de que a pessoa não sabe se posicionar e se vender como um redator profissional. A pessoa acaba não entendendo a importância de ter um projeto pessoal, mesmo que esse seja um projeto simples de portfólio de redator. O que acontece é que quando a pessoa entende a importância de ter seus próprios projetos, e que isso pode até mesmo ajudar a conseguir clientes de redação, além de ajudar com outros ganhos, como a venda de produtos próprios, publicidade e afiliados, por exemplo, ela passa a dar muito mais valor a esse projeto e essa preguiça e essa procrastinação vai passando. Tem como fazer rapidinho para mim? Esse é um ponto muito complicado, mas acontece muito com profissionais freelancers, não só com redatores. Os designers, por exemplo, certamente já ouviram "tem como fazer um bannerzinho para mim rapidinho?" Os revisores já ouviram "tem como dar uma olhadinha nesse texto para mim rapidinho?" E por aí vai. O "tem como fazer para mim rapidinho" é muito comum no mercado freelancer e você tem que entender e saber como contornar isso.
pense que você é a primeira pessoa que deve valorizar o próprio trabalho e mostrar para a pessoa que não trabalha de graça. Quando um cliente vier com "tem como fazer tal coisa para mim?", é bem rapidinho. Você já chama ele para conversar e explica que pode até ter como fazer o tal negócio rapidinho, mas que aquilo vai ter um custo para ele. Clientes tóxicos. Na nossa jornada como redator freelancer, nós vamos encontrar muitos clientes sensacionais, tanto no pessoal quanto no profissional, como já dizia Fausto Silva. Mas também vamos cruzar no caminho com alguns clientes tóxicos. E sobre esses, daria até para fazer um episódio exclusivo só com esse tópico, um podcast só sobre clientes tóxicos. De início, não é tão fácil reconhecer um cliente tóxico, mas com o tempo você já vai de cara trocar uma ideia rápida e reconhecer as famosas red flags, as bandeiras vermelhas de perigo. Esses clientes são os que mais querem barganhar a todo custo seu preço, mas também são os que mais enchem o saco procurando de todas as formas problemas nos seus conteúdos que te fazem ter que refazê-los algumas vezes. Esses são aqueles clientes que te colocam para baixo o tempo todo e te fazem se sentir mal em trabalhar com eles. Muitas vezes também eles só querem quantidade de conteúdo e não ligam para a qualidade, não se importam em te passar as informações necessárias para você criar um bom conteúdo nem nada do tipo. Ainda tem aqueles clientes que atrasam um bocado com o pagamento ou somem sem te pagar. Você já conheceu algum cliente desse tipo? Comenta aí pra mim. E para evitar esse tipo de situações com clientes tóxicos, você pode tomar algumas medidas. Entre elas, a segunda que eu mais recomendo é colocar tudo em contrato. Tendo tudo em contrato, desde uma cláusula falando sobre as informações que o cliente tem que te passar para você ter condição de criar um conteúdo de qualidade, passando por prazo de pagamento, prazos para sua entrega, preço do serviço, além do que mais você achar relevante, você vai conseguir se resguardar e ter mais segurança em saber que está lidando com clientes mais sérios. Assim você vai reduzir muito a chance de trabalhar com clientes tóxicos. Claro, pode acontecer que mesmo com o contrato você tenha clientes tóxicos, mas sim, você vai reduzir bastante essa chance. Mas se algum motivo você perceber que está trabalhando com um cliente desse, com um cliente tóxico, fica aqui a dica que eu mais recomendo. E aí é aquele momento que eu encho a boca para falar. Demite esse cliente. Clientes que querem resultado relâmpago sem esforço algum. Esse tipo de cliente pode até acabar entrando nos clientes tóxicos, caso você não consiga conversar e explicar para ele como as coisas funcionam. Eu vou te dar alguns exemplos simples para você entender melhor. Esse cliente é daqueles que te pede um conteúdo otimizado para motores de busca, o famoso artigo SEO, e reclamam quando em 3, 4 dias o artigo ainda não está na primeira página do Google. E aí, quando você analisa a estrutura do cliente, você olha o site, por exemplo, você vê que a velocidade de carregamento do site dele está muito lenta, que o site é poluído e não dá mínimo de experiência para o usuário e que tem zero de autoridade no nicho dele. Ou seja, é bem provável que nem em muitos meses esse conteúdo, por melhor que ele seja, vá ranquear bem no Google e o cliente vai colocar a culpa no seu conteúdo, não na estrutura dele. Um outro exemplo é um cliente que te contrata para criar uma copy de vendas para o produto dele e dentro de alguns dias reclama que o produto não está vendendo nada. Aí, quando você vê e para analisar, o cliente não está gerando tráfego pago nem tráfego orgânico para a página de venda dele. Ou seja, ninguém nem mesmo está lendo a sua copy e ele está dizendo que é a sua copy que não está vendendo. Ou então vai ver quando a pessoa lê sua copy, tenta comprar o produto, mas o carrinho está com problema, ou o gateway de pagamento está recusando as compras, mas como ele só vê que não está tendo venda, coloca a culpa na sua copy. Esse tipo de cliente, algumas vezes acaba sendo mais fácil de lidar do que os clientes tóxicos que a gente falou, porque muitas vezes eles têm esse tipo de atitude justamente por falta de conhecimento. E aí, conversando um pouco, educando esse cliente, você consegue transformá-lo em um ótimo cliente. Trabalhar no momento que os outros estão de férias. É uma situação muito normal na carreira do redator freelancer se pegar tendo que trabalhar, entregar projeto, enquanto a família e os amigos estão de férias do trabalho, da faculdade, da escola, o que quer que seja. Isso acontece muito pelo que a gente já comentou algumas vezes antes aqui nesse podcast. Você é uma empresa. Funcionário tira férias, empresa não. Sendo assim, se você é a única pessoa dessa empresa, você é o funcionário e você é o patrão. Férias pode ser algo difícil de você conseguir, mas se organizar direitinho, todo mundo viaja. E é aí que entra um dos pontos mais vantajosos do seu trabalho como redator freelancer.
Você sabendo se organizar, você pode trabalhar até mesmo no seu hotel durante a viagem com a família, por exemplo. É claro que você vai ter que fazer adaptações de horários, fazer adaptações de quantidade de trabalho que vai poder fazer por dia, vai ter que ver bem direitinho sobre como a internet dos hotéis que você vai escolher para ficar e coisas desse tipo. Junto disso, é claro que entra também uma parte da situação 2 que comentamos lá no início do podcast, que é o explicar para as pessoas que estiverem junto com você que você vai ter que trabalhar em algum horário. A minha dica aqui é que você tente ter nenhum ou o mínimo possível de trabalho para fazer nesses momentos. Você pode tentar se organizar com antecedência, pegar umas horinhas a mais de trabalho por dia, já pensando nos dias que você vai estar viajando ou nos dias que você gostaria de tirar para passar integralmente de folga com a sua família, com seus amigos, com o que você quiser. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, meu querido. O certo é que mesmo essas situações mais negativas são totalmente contornáveis e muitas vezes até com facilidade. E existem 1000 vezes mais vantagens do que desvantagens quando você trabalha como redator freelancer, quando você resolve ser seu próprio chefe e tomar as rédeas da sua vida profissional. Sobre as situações negativas que a gente falou aqui nesse podcast, eu tenho certeza que você já passou por algumas ou todas as situações que eu falei aqui. E se tem alguma outra que você vê como muito comum, comenta ou me manda nas redes sociais. O tema certamente daria um podcast de parte 2, parte 3 e por aí vai. Como eu já falei lá no início, se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que achou desse episódio, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou sua plataforma de podcast favorita, segue aí o RedaCast e me ajuda compartilhando o link para os seus amigos. Se por algum motivo você ainda não ouviu, vai lá e ouve os outros episódios. Por esse episódio é isso, eu espero você no próximo RedaCast e tchau! Você acabou de acompanhar o RedaCast, o podcast do redator freelancer. Para mais episódios acesse www.rafinhasoares.com.br/redacast. Até o próximo!